a palavra de Deus. É tanto que a pessoa, antes de se batizar, ela tem que passar primeiro pelo ensino. Nunca se pode batizar nas águas a pessoa de qualquer jeito ou de qualquer forma. Primeiramente, a gente temos que ensinar a doutrina bíblica e a norma da igreja que ele faz parte. Entendendo que uma coisa é doutrina bíblica e outra coisa é a instituição da própria igreja ou denominação que a pessoa faz parte. Então nós devemos ensinar àquela pessoa os princípios bíblicos. Ensinar primeiramente qual a responsabilidade do batismo, para que não desça as águas batismais de qualquer jeito. Porque nós sabemos, meus amados irmãos, que existem pessoas que descem as águas batismais de qualquer jeito. Mas o aconselhável da palavra é primeiro ensinar. Ensinar a doutrina bíblica. Ensinar a doutrina da palavra de Deus. Segundo, ensinar as normas daquela igreja, daquela instituição que ele faz parte. Eu mesmo, para batizar uma pessoa, eu tenho que ver se aquela pessoa está preparada. Porque de acordo com a palavra, aquela pessoa deve ter uma vida transformada, uma vida liberta e redimida pela palavra de Deus. Não estou dizendo, meus irmãos, que a gente é 100% perfeito, não é isso. Mas Deus quer que a gente tenha uma vida transformada. Deus quer que a gente tenha uma vida transformada e liberta pela palavra do Senhor. E Deus também quer ver a nossa vida transformada pela sua palavra. E não somente isso, mas que as pessoas que estão ao nosso redor vejam mudança na nossa vida de dentro para fora. Agora, recapitulando o que eu falei no início, ninguém é 100% perfeito. Quem achar que eu não peco, está enganado. Quem achar que eu não erro, está enganado. Porque está escrito na palavra: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra esta mulher. Assim nos afirma a palavra. Mas quando a pessoa está convertida de verdade, a gente vê o fruto. Fruto de arrependimento, fruto de transformação, fruto de renúncia, fruto de mudança. Quer ver um exemplo? Rapaz, fulano e tal, antes de ser crente, antes de ser servo de Deus, fulano e tal bebia uma pinga pesada. Depois que entrou na igreja, Jesus transformou. Fulano e tal, antes de ser crente, antes de ser evangélico, rapaz, fumava muito. Mas depois que aceitou a Jesus Cristo e passou para a igreja, Jesus libertou. Fulano e tal vivia, infelizmente, mergulhado nas drogas, na prostituição, numa vida errada. Mas depois que passou a ser crente, a vida foi transformada. Mas eu quero dizer que não foi a lei de crente, foi a palavra de Deus por meio de Jesus Cristo. Amém? Porque, irmão, igreja nenhuma tem poder de transformar a vida da pessoa. Quem transforma a vida da pessoa é a palavra de Deus. Quem muda a vida da pessoa é a palavra de Deus. Mas Jesus só muda quando a pessoa quer mudança. Porque o inimigo da nossa alma, ele entra sem pedir licença. Mas Jesus Cristo, através da palavra, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, cearei contigo e você comigo. É por isso que a gente se preocupa com um bom testemunho. Eu não me preocupo de andar com a Bíblia debaixo do braço. Eu não me preocupo de andar com paletó. Eu não me preocupo de andar com gravata, de andar arrumado, todo ajeitado. A minha preocupação é com o nome de Jesus Cristo, é com a palavra de Deus. Que as pessoas vejam Deus na minha vida e glorifiquem ao meu Pai que está no céu. Porque muitas das vezes a gente está na igreja, aprende o que é bom na igreja, mas quando sai fora dela, faz tudo ao contrário. Aí não adiantou. Não é verdade? Porque a Bíblia diz que a mudança deve vir de dentro para fora. E quem faz esta mudança é Jesus Cristo, é o Espírito Santo por meio da palavra. Mas quando o homem quer, como eu quis, como a irmã quis, como a irmã Leide quis, como a irmã Marília quis, aí Jesus encontrou espaço em nosso coração, na nossa vida,
e está trabalhando, está mudando, está modificando e está fazendo a obra acontecer para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Que quem faz a obra na vida do ser humano é a palavra de Deus. Não é o irmão José que transforma. Não é o pastor, não é o padre, não é o líder católico, não é o líder evangélico que transforma a vida da pessoa. Quem transforma a vida da pessoa é a palavra de Deus. E quando a pessoa é transformada, a gente vê mudança. Quando a pessoa é transformada, a gente vê a diferença. A gente vê o brilho do Espírito Santo na vida daquela pessoa. As pessoas testificam. Olha quem era irmão José, viu? Irmão José, antigamente, antes de ser crente, pegava um chucai, botava no pescoço e rodava o pingo do ouro todo domingo. Irmão José, a gente, quando via ele nessa situação, começava até rir, até achar engraçado. Mas depois que entrou para a lei de crente, que muitos pensam assim, mas na verdade é depois que aceitou Jesus Cristo, não foi a lei de crente, não foi a igreja evangélica, mas depois que entreguei a minha vida a Jesus Cristo, Jesus começou a transformar. E aquelas pessoas, meus irmãos, começou a me ver com outros olhos, diferente, né? Ver a mudança, a transformação, perguntando quem foi que fez isso, perguntando quem foi que fez isso. Aí eu digo, foi Jesus Cristo por meio da palavra de Deus, amém? Tá dando para entender? Então a gente devemos ensinar a palavra de Deus primeiro. Aí depois a gente pergunta, fulano e tal, você está preparado para se batizar? É um desejo que você tem que sentir. Eu não vou batizar o irmão para ter quantidade de membros na igreja, não. Eu não vou poder batizar o irmão para mostrar ao pastor, presidente, que lá tem muitos irmãos firmes batizados nas águas, não. A gente tem que batizar e só pode ser batizado quando estiver preparado e sentir de Deus. Né, irmão? Quem toca em nosso coração é Deus. A Bíblia, através do Espírito Santo, diz que quem toca no coração é Deus. E quem testifica é Deus. Quando a gente aceita Jesus e passa a se batizar nas águas, a gente está assumindo compromisso com a palavra de Deus, compromisso com a igreja que a gente faz parte e principalmente compromisso de dar bom testemunho, viver em novidade de vida aí fora. Porque dentro da igreja todo mundo é bom. Todo mundo é servo de Deus, todo mundo está quietinho, todo mundo está sossegado. Mas lá fora, as pessoas precisam ver Jesus na nossa vida. A transformação, a mudança para a glória do Senhor. Mas eu digo a essas pessoas mais uma vez, não espere que eu sou 100% perfeito. Porque se eu for, já está na hora de Deus me levar, sair dessa terra e me levar para o céu. Não espere que eu sou 100% de bem com Deus, porque existe falhas, existe fraqueza, existe defeito, mas as misericórdias de Deus é maior na minha vida e não permite eu cair nem tropeçar. Amém? Então ensinemos a palavra de Deus como ela é. Tem gente que ensina a prosperidade, mas não ensina arrependimento. Tem gente que diz não pode andar de qualquer jeito, mas não ensina arrependimento. Tem gente que ensina a prosperidade, mas não ensina a luta que o cristão passa na presença de Deus. Aí esse é, meus irmãos, o evangelho light, o evangelho de facilidade. Mas a palavra de Deus diz que o evangelho de Jesus é o evangelho de renúncia, é o evangelho de mudança, é o evangelho de arrependimento, é o evangelho que transforma, é o evangelho que muda e que glorifica principalmente através da nossa vida o nome do nosso Pai que está no céu. Então a gente ensina, irmã, a palavra de Deus diz assim, tem que ser assim, desse jeito, dessa forma. Agora é com o irmão e com Deus. O irmão já está sabendo, né? Eu conheço a palavra, o irmão já conhece a palavra, nós conhecemos a palavra e diante de Deus ninguém é inocente. Só peca se quiser. Não é verdade? Diante de Deus, ninguém é inocente. A gente só peca se quiser, porque a gente conhece a palavra. Então, olha, a palavra de Deus, a doutrina é coisa séria. O batismo é coisa séria. E a Santa Ceia, que é o que a gente vai participar daqui a pouco, é coisa séria. Só pode tomar se tiver em paz com Deus e com as pessoas. Para não cear de forma indigna e não ser condenado ou culpado
pelo corpo e pelo sangue de Cristo. Tem que estar em paz com Deus, tem que estar em paz com os irmãos e em paz com alguém. Meu irmão, se for assim eu não vou cear. Irmão, se for qualquer falha, Deus entende. Às vezes a pessoa se autodisciplina por si mesma. Eu pequei no pensamento, não vou cear, não, Deus perdoa. Eu pequei na palavra que eu não deveria falar. Aí eu digo, Deus perdoa. Eu pequei no negócio que eu não deveria pensar. Deus perdoa. Quando a Bíblia diz que não deve ser de forma indigna, é quando você comete um pecado grave, que é necessário se arrepender e até pedir perdão a quem você magoou. Não é verdade? Como a Bíblia diz, antes de oferecer a tua oferta, vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão total, e depois volta e oferece a tua oferta para que Deus receba. Amém? Não é dizendo que é qualquer coisa não. Eu não vou cear porque, irmão, eu tô triste hoje. Isso aí Deus entende. Não, irmão, não vou cear porque eu tô com uma raiva hoje. Deus entende. Quando a Bíblia diz que nós não podemos cear indignamente, está dizendo que é os pecados graves que podem acontecer. Olha, Deus guarda dessa. Eu tô com raiva do irmão José tá com raiva de mim. Nós não podemos cear. Primeiro tem que se perdoar, passear com o coração limpo diante de Deus, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Eu alcancei nas igrejas mais antigas, que eu tenho 20 anos de igreja, eu alcancei que antes de cear, o pastor, meu irmão, convocava os membros da igreja para se perdoar antes de cear. Hoje não é assim. Hoje as igrejas estão mais diferentes, estão modernas, está tudo diferente. Mas na minha época que eu aceitei Jesus, era assim. Antes de cear, o pastor perguntava, irmão, vamos reunir todos os membros aqui da igreja. E agora, se alguém tiver alguma queixa, alguma mágoa, alguma raiva um do outro, vamos perdoar primeiro. Para ninguém cear indignamente e nem ser culpado do corpo e do sangue. Amém? Guardemos esta palavra. É por isso que eu digo, a minha preocupação não é pregar facilidade, não. A minha preocupação é ensinar a palavra de Deus como ela é. Todo mundo tem a Bíblia. Todo mundo tem a Bíblia, não é verdade? Mas será que todos ensinam a Bíblia como ela é? Eu acho difícil. Que nada, rapaz, você pode ficar de qualquer jeito que Deus entende, mas Deus quer o corpo, a alma, o coração, o espírito transformado, liberto pelo poder da palavra. Amém? Que nada, Fantal, você pode viver uma vida de qualquer jeito, de qualquer forma. Deus quer a gente por completo, não pela metade, quer por completo, arrependido, transformado e liberto pela palavra do Senhor. Que Deus abençoe. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos seus. Desde a maior estrela, a mais singela flor, traçando leis, tudo ele fez com seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama.